Bom dia. Tá ótimo agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Rosilmar. Bom dia, Leonilda Barros. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais uma live maravilhosa. Muito feliz com a presença de vocês. Bom dia, Rosilmar. Gente, vamos mandar aviãozinho para convidar as pessoas para participar com a gente. Tem um aviãozinho aqui, ó. É só apertar nesse lugar e mandar para as pessoas que você conhece. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Silnei. Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, estamos hoje em pleno feriado. Bom dia, toda iluminada, sua linda. Bom dia, seja bem-vinda. Em pleno feriado, nós estamos aqui 7h07 da manhã, não é verdade? Para cumprir o nosso propósito, para que a gente possa aprender mais com essas mulheres maravilhosas da Bíblia, que têm nos ensinado. Como eu tenho aprendido com essas mulheres, elas são fantásticas, mulheres como nós, não é verdade? Mulheres admiráveis, mulheres admiráveis. E quando Deus me deu esse nome pra gente fazer aquele evento, Mulheres Admiráveis, gente, eu fiquei tão encantada, eu só via esse nome, foi muito lindo, sabe? Eu tava orando e eu abri a Bíblia, lá em Provérbios, quando Deus diz que a mulher virtuosa, ela será admirável. Na minha versão fala admirável, em outras versões fala louvável, né? E quando eu vi aquele nome admirável, eu falei, meu Deus, é isso. Deus quer que nós sejamos essas mulheres admiráveis. E aí eu fui procurar mais na Bíblia, achei tantos lugares, né, de mulheres admiráveis. Inclusive, Davi fala que Deus nos fez de modo admirável, maravilhoso e admirável. É muito lindo, gente, a gente entender isso. Bom dia, Marta. Bom dia, Miriam. Bom dia, tia Romana. Bom dia, sejam todas muito bem-vindas. Gente, qual é a mulher que eu vou falar hoje? Quem é que já sabe? Quem é que sabe, que tem coragem aí de dar um palpite pra mim? Qual é a mulher que nós vamos estudar hoje? Será surpresa, porque todo dia eu quero que você chegue aqui sem expectativa para você chegar. Nossa, essa mulher. Qual é a mulher que a gente vai falar hoje? Quem aí? Me conta aí, qual é o seu palpite? Miriam, qual é a mulher? Tia Romana, Marta, toda iluminada, Silnei, eu quero saber qual o palpite de vocês. Lara, seja bem-vinda, Lara, muito bem-vinda. Esther, não é Esther ainda. Eu tô guardando Esther, porque vocês estão muito querendo Esther. Márcia Barcelos, seja bem-vinda, Márcia. Tia Santina, um beijo, tia Santina, seja bem-vinda, muito bem-vinda. Joaquina, minha tia Joaquina, seja bem-vinda. Ó, Esther, vocês estão falando muito de Esther e eu tô deixando ela para depois. Ruth, nós já falamos de Ruth, não é Ruth hoje. Não é Ruth, vamos ver quem vai acertar. Raquel, não é Raquel. Não é Raquel também. Gente, e a mulher que eu vou falar hoje é uma história muito, muito linda. Uma mulher muito assim, decidida. Muito... Se eu começar a falar as características dela, vocês vão acertar, né?
já acertou, Miriam acertou, Abigail. Nós vamos falar dessa mulher, gente. Essa mulher, eu gosto muito da história dessa mulher, gosto muito da história dela, porque ela era uma mulher pacificadora, pacificadora. Gente, quando a gente olha para as histórias da Bíblia, tudo que você vê são histórias de pessoas reais. Assim, eu fico encantado como que Deus inspirou para que os escritores da Bíblia contassem a história de famílias reais, com problemas, com dificuldades, né, com os problemas reais que a gente vive hoje. É muito interessante isso. Sádia, seja bem-vinda, Sádia. Um beijo no seu coração, que saudade de você. Bem-vinda. Gente, e quando a gente olha para essas mulheres, nós estamos hoje falando, para quem está entrando agora, nós estamos falando sobre como nós podemos modelar as mulheres admiráveis da Bíblia. Mulheres que há muitos anos viveram e até hoje nos ensinam, né? E se a gente quer buscar um modelo, né? Um modelo para entender como elas agiam e para usar esse mesmo modelo para nós hoje como inspiração, né? Não é para que a gente seja iguais, não é para que a gente possa ser uma Abigail ou uma Ana, mas para que a gente possa nos inspirar no seu comportamento, né? O melhor lugar que a gente tem para buscar esses modelos é a Bíblia. Né? A Bíblia nos ensina tudo que a gente precisa aprender para a nossa vida, para o nosso comportamento, para os nossos relacionamentos. A Abigail era uma mulher que tinha um casamento difícil, um casamento muito difícil. A Bíblia diz que o esposo dela era rude, diz que ele era rude e mau, né? Ele era um homem... o nome dele, Nabal, significa insensato. Ele era um homem insensato. Ele era um homem grosseiro, sem educação, não ouvia as pessoas. Ele era um homem alcoólatra. A Bíblia diz que ele se dava muito, ele vivia embriagado. Então ele era um homem alcoólatra. Ele era E ela tinha um casamento. Não era fácil conviver com esse homem. É fácil conviver com um homem rude, sem educação, grosseiro, que não tem princípios, né? A Bíblia diz que ele não tinha princípios, que ele servia outros deuses, né? Ele não tinha o mesmo Deus de Abigail como seu Deus. E quantas vezes nós podemos observar hoje mulheres desse jeito? São mulheres que vivem um casamento difícil, num relacionamento com homens difíceis, alcoólatra. A Bíblia fala que ele era um homem muito rico, porém ele era rude e mau. Está escrito no capítulo 25 de Samuel. Eu queria saber, gente, minha amiga Glésia, um beijo, Glésia, saudade de você. Ana Paula, um beijo, Ana Paula. Denise, seja bem-vinda, Denise, um beijo. Gente, doutora Bárbara, que lindo, um beijo, Bárbara. Manda um abraço para sua mãe. Gente, eu queria saber quem de vocês já conhece essa história e quem não conhece. Quem não conhece, coloca assim, ó, não conheço essa história. Só pra gente, porque eu quero contar essa história hoje pra vocês. É uma história muito linda, a história de Abigail. E tá escrita, quem quiser ler depois, é muito linda essa história. É no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Um beijo, Glei Acessórios Finos, minha amiga Glésia. Um beijo, Glésia. Não conheço, eu vou contar essa história, porque essa história é muito linda, muito linda. Gente, então a Abigail, ela era casada com esse homem. Gente, vocês já viram alguém com um perfil desse? Que uma mulher, a Bíblia diz que ela era uma mulher inteligente e bonita.
Olha que lindo, gente. A Bíblia já fala, já começa falando, ó. No capítulo 3 fala assim: seu nome era Nabal e o nome da sua mulher Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Que lindo, que lindo. Muitas mulheres já conhecem essa história, mas eu vou contar porque nós temos uma amiga aqui que não conhece. Gente, então, a Abigail, ela vivia esse casamento difícil, com um relacionamento. Ivone, seja bem-vinda, Ivone. Maria, seja bem-vinda. Viveiro Flora, um beijo para vocês, sejam bem-vindos. Gente, eu tô contando para vocês hoje a história de Abigail. Vou só repetir para quem tá chegando agora. Nós estamos contando aqui a história de Abigail, uma mulher da Bíblia, uma mulher pacificadora. Eu vou falar todas as qualidades dela e eu quero contar a história dela porque é uma história muito, muito real. É uma história que muitas mulheres hoje vivem a mesma situação. E quantas mulheres, né, vivem um casamento difícil, um casamento com um homem que não tem os mesmos princípios que você, aquele casamento com um homem que às vezes é um homem que ele pode ser bom, mas vive é alcoólatra, né? Ele era um homem que vivia embriagado, a Bíblia diz. Ele era um alcoólatra, um homem mau, rude, grosseiro, sem educação. E Abigail era uma mulher bonita e inteligente. A Bíblia começa descrevendo ela assim, uma mulher bonita e inteligente. E quando você vai continuando lendo essa história, você vê que ela não era só bonita e inteligente. Ela era muito mais, né, do que isso ainda. Ela era uma mulher pacificadora, uma mulher diferente, que sabia resolver os problemas, né? E um dia, nesse momento, nessa história da Bíblia, nesse momento que conta aqui a história, Davi, ele já tinha sido ungido rei. E Saul estava perseguindo Davi. Saul queria matar Davi porque o profeta Samuel tinha ungido ele rei. Então, o que acontece? Davi foge, né, e começa a se esconder nas cavernas, naqueles lugares, para que o rei Saul não encontrasse ele. E ele fica ali nesse lugar, cuidando, ajudando. Ele forma um exército de muitos homens. A Bíblia diz que são mais de 500 homens. E eles ficam ali nesse lugar, cuidando, ajudando os fazendeiros da região a cuidar dos seus animais, a ajudar todas as atividades. Em troca, essa ajuda, eles ajudam, cuidam dos animais. Em troca, eles queriam, né, o suprimento para eles se alimentarem, né? Eles estavam escondidos, não tinham como trabalhar. E aí, Saldirene, seja bem-vinda. Domício, um beijo, meu pai. E aí, nesse momento, Davi cuida, nessa época, Davi tá lá cuidando das ovelhas de Nabal. A Bíblia diz que esse lugar que Nabal estava, na cidade de Carmelo, era um lugar que era perigoso, tinha um despenhadeiro, as ovelhas poderiam ser perdidas ali. E Nabal, ele tinha muitas ovelhas e muitas cabras. A Bíblia diz que ele tinha 10.000 cabras e 3.000 ovelhas. Ele era um homem muito rico, muito poderoso. E a Bíblia diz que os homens de Davi ficam como muros de proteção ao redor dessas ovelhas, cuidando das ovelhas de Nabal, para que nenhuma se perdesse. Então Davi cuida de Nabal, cuida das ovelhas, cuida do rebanho dele com seus homens, né? Ajuda Nabal, não deixa que as suas ovelhas se percam. E aí Nabal vai fazer a festa para tosquear as ovelhas. Naquela época era como se fosse uma festa, a festa da colheita, né? No caso da agricultura, a festa da colheita. Para os animais era a festa para tosquear as ovelhas. E aí Davi fica sabendo que ele está fazendo essa festa. Aí Davi manda os seus homens
para conversar com Nabal, um recado para Nabal, pedindo, né, a retribuição do trabalho deles, da ajuda que eles tinham dado. E aí os servos de Davi chegam para Nabal e falam: Nabal, Davi mandou te dizer que ele ajudou, quantas vezes nós ajudamos a cuidar das suas ovelhas, e agora você está fazendo, né, tá tosqueando as ovelhas. Ele pediu um pouco de pão. E Nabal, gente, Nabal, sabe aquele homem mau que eu já contei pra vocês aqui? Ele faz de conta que não é com ele. Quem é Davi? Sabe aquele povo sonso? Aquele povo sonso que que faz de conta que nem sabe o que tá falando com ele? Aí ele fala: quem é Nabal? Eu nem conheço. Quem é Davi? Quer dizer, quem é Davi? Eu nem conheço Davi. Davi era famoso em Israel, tinha sido ungido rei, era próximo rei de Israel, era Davi. E ele fala desse jeito: quem é Davi? Eu não sei quem é Davi. Ele é um escravozinho fugitivo, eu não tenho nada a ver com ele. E ele insulta Davi, insulta os homens de Davi. E os homens voltam para Davi e conta palavra por palavra dos insultos que ele falou para Davi. E quando eles contam esse insulto para Davi, Davi fica furioso. Davi era um homem de guerra, ele era muito forte, poderoso. Ele não levava desaforo. E Davi, naquele momento, ele pega 200 homens. Ele pega 200 homens e se levanta e fala: vamos lá, porque não vai ficar nada vivo de Nabal. Nada, a Bíblia fala nada do sexo masculino. Ele ia destruir todo o rebanho de Nabal, toda a casa de Nabal, ia destruir tudo. Davi se levanta com muita raiva. E nessa hora, o servo da casa ouviu toda essa conversa. E ele vai e conta para Abigail, que era a esposa de Nabal. Ele conta toda essa história para Abigail. Ele fala: Abigail, Davi mandou aqui o seu servo e o meu senhor foi muito sem educação com ele. Ele não conta, gente, estou contando aqui do meu jeito, tá? E a Abigail, quando ouve essa história, ela imediatamente, ela pega 200 pães, ela fala: vamos recolher tudo que tem de comida aí. Era uma festa. Gente, a primeira vez que eu li, eu era adolescente, criança, que eu li isso aqui, eu falava: gente, como é que essa mulher tinha esse tanto de coisa na casa dela? Ela pega 200 pães, ela pega 100 bolos de uva passas, 100 bolos de figo. Eu falo: meu Deus, como é que ele tinha... E depois eu fui entender que esse dia era um dia de festa na casa dela. Então estava tudo preparado, estava tudo pronto. Olha, gente, que forte isso. E todo aquele banquete preparado para a festa, né? Que de tosquear as ovelhas, era uma festa muito grande. Eles deviam ter muitos trabalhadores. E ela pega toda aquela comida. Ela pega tudo que ela vê, tudo ali. Ela pega vinho. Ela pega muitos pães, 200 pães, bolo, tudo que ela tem à disposição, ela pega, carrega os cavalos naquela época, né? Carregava os cavalos e ela vai ao encontro de Davi. E quando ela tá no meio da estrada, Davi já estava chegando perto da casa dela. No meio da estrada ela encontra Davi com todo o exército dele. Quando ela encontra Davi com todo o exército, ela se ajoelha diante de Davi. A Bíblia diz que ela desce do seu jumento. Ela desce. Ela ajoelha até o chão. Ela pede perdão para ele do que o esposo dela falou. Ela fala: meu Senhor, me perdoa. E pede muito perdão. Fala: não suja as suas mãos com o sangue de Nabal. Não vale a pena. Você vai ser rei. Você não precisa sujar as suas mãos. Me perdoa a minha casa. A culpa é minha. E aí ela fala muitas palavras de bênção para Davi. E ela entrega todo aquele mantimento. Ela fala: aqui eu trouxe para você os pães, comida à vontade. E me perdoa pelo que o meu marido fez. E entrega todos aqueles mantimentos para Davi.
Gente, e o que eu contei a história já, mas o que eu quero lembrar pra você, as qualidades dessa mulher que nós precisamos aprender, que a gente precisa aprender, é que essa mulher, ela era uma mulher pacificadora. Ela era uma mulher que ela sabia trazer paz para dentro da sua casa. Mesmo seu marido sendo um homem rude, sendo um homem mau, mesmo ele não tendo nenhuma sabedoria para lidar com os problemas que apareciam, ele criava os problemas, ela não colocava mais lenha na fogueira. Ela tirava, ela trazia paz para a casa dela. Ela sabia trazer paz para a casa dela, ela pacificava os problemas. E eu quero dizer hoje que nós também precisamos ser essas mulheres que sabem trazer paz para nossa casa, que sabem cuidar da nossa casa, independente do que as pessoas ao nosso redor estejam fazendo. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que essa mulher era muito autorresponsável. Ela era muito autorresponsável. Gente, imagina, o marido dela faz toda a bagunça, a família dela ia ser toda morta, ia perder tudo, não ia ficar nada, não ia ficar pedra sobre pedra, porque Davi estava vindo com 200 homens. Vocês acham que... Gente, eu fico assim impressionada com ela, porque se fosse eu, vou contar pra vocês como é que eu fazia, se fosse eu, tá? Fosse eu, a primeira coisa que eu ia era atrás do meu marido. Ela não foi atrás do marido, ela não foi atrás dele para falar uma palavra para ele. Ela imediatamente ela pegou o que tinha que pegar, a comida que tinha que pegar e saiu para resolver o problema. Gente, se fosse eu chegava lá e falava: como é que você faz um negócio desse? Agora nós estamos em perigo. Não é assim que a gente faz? Eu não sei vocês. Mas a primeira coisa que a gente faz é colocar a culpa no outro, é dizer que você tá fazendo tudo errado. Como é que faz um negócio desse, colocando a nossa família em perigo? Sabe o quê? Sabe o que ela fez? Gente, ela falou assim, ó, ela chegou para Davi e falou: Davi, a culpa é minha. Me perdoa. Me perdoa. Gente, ela era autorresponsável. Ela sabia que a responsabilidade da casa dela, da segurança da casa dela, a responsabilidade da família dela estava sobre ela também, não era só sobre o marido. Gente, a Rosana tá dizendo aqui que chegou atrasada. Rosana, não tem nada não. Nós estamos falando de Abigail. De Abigail. Gente, me diz aí, se é só eu que ia lá brigar ou se vocês também. Porque eu ia brigar, de verdade, do fundo do meu coração. Eu tô sendo sincera. E aí, essa mulher então, ela não vai lá atrás do marido. Ela não fala uma palavra pra ele. Ela não fala uma palavra pra ele. Gente, era uma mulher, e ela chega diante de Davi, ela fala: Davi, me perdoa, a culpa é minha. Ela sabia que não adiantava ela colocar a culpa em Nabal, porque ele era um homem insensato. Não adiantava ela culpar ou ficar brigando ou ficar andando atrás dele. Ela precisava assumir a responsabilidade da família dela. Ela precisava assumir a responsabilidade da segurança da família dela. Ela precisava assumir a responsabilidade de cuidar bem do seu patrimônio. Ela precisava assumir. Quantas vezes nós não assumimos a nossa responsabilidade? Estamos sempre colocando a culpa nos outros, sempre colocando no lugar de vitimismo. Ai, mas o meu marido é beberrão, meu marido é um alcoólatra, eu nunca vou, não tenho como fazer nada e ser nada. Gente, quantas vezes você fica nesse lugar de vítima, se levanta como uma mulher autorresponsável, que sabe que a responsabilidade é sua pela sua casa e começa a agir na direção do Espírito Santo, na direção de Deus sobre a sua vida. Não culpa ninguém, não coloca a culpa em ninguém e se levanta como essa mulher, uma mulher guerreira, que ela sabe que é a sua responsabilidade cuidar da sua família. Gente, é muito forte as características dessa mulher. Gente, e aí depois ela é uma mulher, a terceira característica que eu assim fico encantada com ela, é a sua discrição. Ela é discreta. Ela sai com
todo esse mantimento, com muito... Devia ter uma comitiva ali com ela para levar tudo que ela levou para Davi, né? E ela sai sem ninguém perceber, sem o marido dela ver. Ela faz as coisas com descrição. Ela não chama atenção. Ela não fica fazendo auê, sabe? Quando a gente faz auê, pra gente que tá zangado e começa, sabe? Vocês entendem isso? Gente, ela faz com descrição. Ela faz com muita descrição. E a outra característica dela, ela era uma mulher diligente. Gente, como ela era uma mulher diligente. Eu fico encantada com essa história porque eu aprendo muito. Eu aprendo muito com a Abigail. Gente, ela imediatamente... Gente, de novo eu vou contar pra vocês. Se fosse eu ficaria, sentava no sofá e chorava e falava assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Davi tá vindo com aquele tanto de homem, meu Deus, o que eu faço? Não é? Quantas vezes a gente fica se lamentando, a gente fica sentado se lamentando em vez de levantar e resolver o problema. Em vez de se levantar e falar, eu vou resolver esse problema. Ela não teve tempo para se lamentar. Ela ouviu a história e imediatamente, eu vou ler para vocês onde é que fala que ela imediatamente, capítulo 18, na hora que o servo dela conta a história para ela, a Bíblia fala assim, imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uva, 200 bolos de figo passados, e carregou em jumentos. E disse aos seus servos, vocês vão na frente, e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Ela não disse nada para Nabal. Não disse uma palavra, ela não foi lá falar, você, seu insensato, você vai destruir a nossa casa, você vai destruir a minha família, você vai destruir tudo que a gente tem com essa sua insensatez. Ela não foi falar isso para ele. Adiantava? Gente, não adianta às vezes. Não adianta ficar brigando, remoendo, levando problema, Ela simplesmente, imediatamente, ela se levantou e resolveu o problema. Ela era diligente, ela era rápida, ela agia com rapidez. Gente, quantas vezes é o momento da gente agir, a gente fica sentado, chorando, se lamentando pelos problemas. Ela não, ela imediatamente agiu. Imediatamente. Eu quero chamar hoje para que você seja essa mulher diligente. Que em vez de ficar brigando, em vez de ficar remoendo, em vez de ficar botando a culpa nas pessoas, se autorresponsabilize. Eu vou resolver esse problema porque eu sou a pessoa que Deus me levantou aqui na minha casa para resolver. E ela chega diante de Davi. Davi fica tão encantado com essa mulher. Ele fica tão encantado com a sabedoria dessa mulher. Tão encantado, gente, que Davi fala assim, ela prostra-se diante dele. Ela era uma mulher bonita, ela era mulher rica, ela era uma mulher poderosa, ela era uma mulher inteligente, todas essas qualidades que eu já falei para você. E ela ainda era humilde, porque ela chega diante de Davi. Ela prostra-se diante dele. Ela prostra-se. A Bíblia diz que ela desce do seu jumento, ela se ajoelha no chão e pede perdão para Davi, assume aquela responsabilidade. E ela fala, Davi, eu errei, mas não suja as suas mãos com esse sangue, não vale a pena. Você vai ser rei de Israel, você é um homem ungido por Deus, você é um homem que Deus constituiu para abençoar essa nação. Não se suje com isso, pode deixar que Deus ele vai agir ao seu favor. Gente, ela era sábia com as palavras, ela dava palavras de vida para Davi. E o que ela, ao contrário do seu marido, ela reconheceu a realeza de Davi. Ela sabia, ela reconheceu, ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher temente a Deus. Ela sabia que Davi ia ser rei de Israel. E ela poupa Davi de
de passar, de sujar suas mãos com o seu marido. Gente, se fosse outra, imagina, ela poderia falar assim, mata aquele marido meu mesmo, que ele só dá trabalho. Gente, talvez se fosse, mas ela não era esse tipo de mulher. Ela já deve ter passado muitos problemas, ela estava pronta para resolver os problemas dele. Você imagina? Ela já devia ter passado por outros problemas. Esse é o que a Bíblia conta para nós. Mas ela já devia ter passado por muitos problemas de Nabal. E ela simplesmente estava pronta para resolver os problemas. Ela simplesmente chegou diante de Davi e poupou a vida do marido dela. Ela foi fiel. Ela guardou a casa dela, mesmo sendo um homem mau e grosseiro e rude, como a Bíblia chama Nabal. Ela estava ali cuidando e protegendo o seu lar. Gente, quantas vezes nós precisamos ser essa mulher que entende o nosso papel e sabe proteger a sua casa, e sabe guardar a sua casa. E sabe que você, mesmo diante de tantas dificuldades, você é a mulher que Deus colocou para formar essa família. Você pode mudar a história da sua casa. Você pode mudar a história da sua família. E é tão forte, gente, essa história, que Davi, pela sabedoria dela, Davi volta, né? Davi recebe os presentes que ela levou para ele, recebe toda aquela comida e fala assim para ela, por sua causa eu não vou destruir tudo que eu ia destruir, porque eu estava indo, nada ia ficar vivo na sua casa, do sexo masculino. Ele ainda ressalta isso. A Bíblia diz que ele fala, nada ia ficar vivo. E ela poupa a vida dela, ela poupa a casa dela, ela poupa os seus bens, ela poupa o seu patrimônio. E quando ela chega na casa dela de volta, que ela já resolveu todo esse problema, o marido dela tá lá na festa, bêbado. E nem imagina de tudo que ela já tinha terminado de fazer. A Bíblia diz que 10 dias depois, esse homem tem um ataque do coração. Eu tô falando ataque do coração, eu não sei não, tá? Mas 10 dias depois ele tem um ataque do coração e morre. Ele morre, do nada, ele tem um ataque e morre. Na hora que ele morre, que a notícia fica sabendo que ele morre, sabe o que acontece? Davi fala, eu quero casar com essa mulher. Ela era uma mulher tão sábia. Davi se encantou tanto com ela que ele falou assim, eu quero essa mulher pra mim. Eu preciso de uma mulher dessa, uma mulher que sabe agir. Uma mulher inteligente, uma mulher bonita, uma mulher capacitada, uma mulher pacificadora. Quantas vezes nós temos colocado mais lenha na fogueira em vez de pacificar? Quantas vezes nós vemos um problema, em vez de a gente tentar resolver, a gente coloca mais lenha? E ela não, ela era uma mulher pacificadora. E 10 dias depois desse episódio, o marido dela morre. E aí, Davi fala assim, manda chamar Abigail, porque eu quero casar com essa mulher, eu quero ter uma mulher dessa do meu lado. E ele casa com Abigail. E a Abigail passa a ser a esposa do rei, uma rainha. Gente, olha que história linda. Olha como Deus honrou a Abigail. Porque mesmo ela num casamento difícil, ela foi abençoada, ela foi abençoadora, ela poupou a sua família, ela cuidou da sua família. E ela foi uma mulher que Deus honrou a vida dela, honrou a história dela. Ela casa-se com o rei. E Davi era um homem bom. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Imagina, ele era um homem muito bom. Ele era um homem de bom coração. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós achamos que está tudo perdido, tudo difícil. Mas Deus, ele está cuidando de cada detalhe da nossa história. Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. E ele quer que você se levante hoje como uma mulher pacificadora. Uma mulher que sabe, que em vez de colocar lenha na fogueira, sabe pacificar. Sabe resolver problemas. É autorresponsável. Não fica se vitimizando e colocando a culpa nos outros. Uma mulher diligente. Uma mulher diligente. Que sabe resolver, que não fica parada, não fica... tem atitude.
Uma mulher diligente, que tem atitude, que sabe resolver os problemas, que no momento de crise sabe resolver. Quantas vezes no momento de crise a gente, em vez de a gente ficar chorando, a gente resolve os problemas, depois você chora, depois você fica triste. Gente, precisamos entender que Deus está nos chamando para ser mulheres assim, mulheres vitoriosas, mulheres admiráveis, com qualidades. Eu fico encantada com essas histórias da Bíblia que nos mostra como eram mulheres reais como nós, com casamentos difíceis, com os problemas que a gente vive hoje. Mas que elas venceram porque elas souberam se posicionar como mulheres diferenciadas, como mulheres admiráveis, como mulheres com sabedoria. Mulheres com sabedoria. Que nós possamos pedir para o Senhor para nos dar sabedoria para que possamos viver assim. Para que nós possamos ser diligentes no resolvendo nossas crises, nossos problemas, para que nós possamos ser sábias em tudo que nós formos fazer, para que nós possamos ter autorresponsabilidade, para que nós possamos ser mulheres pacificadoras, para que nós possamos ser essa mulher que agrada o coração de Deus, mulheres que agradam o coração de Deus. Amém? Gente, que história linda, não é verdade? Que história linda. Ela era uma mulher, gente, uma mulher extraordinária, essa é a Abigail. E ela era tão extraordinária que na hora que o marido dela morre, Davi fala, eu quero uma mulher dessa do meu lado, e casa-se com ela. E Deus ainda dá um casamento abençoado e feliz para ela. Que linda essa história, que lindo, que lindo, que lindo. Gente, a tarefinha que eu quero passar para você hoje, eu tenho tarefa, tá? Eu quero que você... Isso, Miriam, se você não tiver se Deus não tiver um Davi para você, ele vai transformar o seu Nabal. Amém. Eu acredito, eu creio que Deus ele pode transformar o seu Nabal. E a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia diz que a mulher, quando tem um casamento difícil, ela precisa orar e sem palavras ela transformar o seu marido. Quando a Bíblia fala sem palavras, é porque às vezes a gente fala demais, a gente precisa falar menos e mostrar com as nossas atitudes. O que a Bíblia está querendo dizer aqui é que nós precisamos ser mulheres que com a nossa atitude nós podemos modificar as pessoas ao nosso redor, com a nossa postura, com a nossa sabedoria, de saber falar na hora certa, de entender, de não colocar a culpa em ninguém dos nossos problemas, de ser essa mulher sábia, que sabe falar na hora certa. Que nós possamos entender isso essa manhã, que você possa, se alguém tiver um homem rude, um homem como Nabal, que você possa entender, gente, ela não foi atrás de se divorciar, ela não foi atrás de falar para Davi, mata ele mesmo, porque não vale a pena. Não, ela poupou a vida dele, ela estava ali do lado dele, ela foi fiel. E ela foi abençoada. Eu imagino que ela já tinha apagado tantos fogos, eu imagino que ela já tinha resolvido tantos problemas de Nabal. É tanto que o servo dela, quando ele chega para falar, ele fala assim, ninguém consegue conversar com o meu Senhor. Ele não ouve ninguém. Ela era uma mulher que ela ouvia as pessoas, E se Deus não tiver um Davi preparado para você, eu creio que ele pode transformar o seu Nabal. E aí você precisa realmente ser essa mulher, com sabedoria, para que você possa trazer, através das suas atitudes, através do seu comportamento, através do seu comportamento de mulher sábia, em vez de ficar criando problemas, em vez de colocar fogo na fogueira, em vez de colocar mais lenha, saber a hora certa de falar, saber a hora certa de se posicionar. Ela não foi atrás de Nabal, ela não falou nada para ele, ela resolveu tudo. Ela chegou, ela deve ter olhado para ele bêbado, bebendo, se alegrando lá,
com vinho. E ela deve ter falado assim, meu Deus, nem imagina o que eu terminei de poupar a vida dele. Vocês já viram aqueles filmes? Eu penso daquele jeito, que eu gosto muito do Missão Impossível, que eles terminam de salvar o mundo. E aí eles olham, tá todo mundo andando, passeando, feliz. E aí eles olham e falam assim, meu Deus, esse povo nem imagina que por segundos eles não morreram. E tá todo mundo tranquilo e feliz, não sabe nem o que tá acontecendo no mundo. E eu olho pra ela, eu imagino justamente isso. Eu falo assim, gente, ela deve chegar, olhar pra Nabal e falar, meu Deus, não sabe nem o que já passou pelo mundo hoje. Não sabe que eu terminei de salvar a vida dele. Não sabe que eu terminei de salvar, de poupar todo o patrimônio dele. Quantas vezes nós podemos ser essa mulher, né? Essa mulher que pode transformar a situação ao nosso redor. Que pode... Quantas vezes você pode fazer isso? As pessoas nem precisam saber que você tá apagando fogo e salvando vidas. Quantas vezes a gente faz isso? Não é verdade? Gente, a tarefa que eu tenho para você hoje é que eu quero que você escreva suas características que todos reconhecem em você. Sabe aquela característica que todo mundo fala assim, ah, você é assim? Escreva essas características, olhe para você. A Bíblia diz que ela era uma mulher inteligente, que ela era uma mulher pacificadora. Quais são as qualidades que todo mundo reconhece em você? Essas qualidades, Deus já ressaltou ela para as pessoas, para que as pessoas possam te ver com essas qualidades. E eu quero também que você pense quantas vezes você tem agido para promover a paz ao seu redor. Quantas vezes você tem agido para promover a paz no seu lar, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Você tem agido para promover a paz? Como você pode ser uma mulher que promove a paz aonde você estiver? Como que você pode fazer para promover a paz aonde você estiver? Eu quero que você pense sobre essa história. Eu quero que você pense sobre a sua vida. E todas aquelas atitudes que não estão sendo atitudes de sabedoria. A gente precisa começar a refletir e mudar. E falar, nesse ponto eu preciso mudar. Nesse ponto eu preciso ser mais autorresponsável. Nesse ponto eu preciso ser mais diligente. Quantas vezes nós precisamos ser mais diligentes? Porque a gente vai deixando os problemas, em vez de resolver, a gente vai deixando para depois. Quantas vezes nós estamos precisando ser essa mulher pacificadora, que sabe resolver os problemas, que pacifica e não coloca mais lenha na fogueira. E eu quero que você pense sobre isso e reflita. E depois me conte. Eu vou vou colocar um banner lá no Instagram agora sobre essas qualidades. E eu quero que você me conte como que você está sendo pacificadora nos seus relacionamentos. Como que você está sendo pacificadora aonde Deus te plantou. Como que você tem sido essa mulher pacificadora. Você me conta, gente? Eu quero saber, tá bom? Eu quero saber. Amanhã eu vou postar essa live no YouTube e eu quero convidar vocês para mandar para outras mulheres. Quantas mulheres precisam ouvir essa história? Precisam se inspirar nessa mulher para que possa também viver uma vida melhor, saber que tem jeito para você, que tem solução, que você pode fazer as coisas de forma diferente. Quantas mulheres precisam ouvir essa história? Eu quero convidar você para compartilhar essa live com outra pessoa. Amanhã ela está disponível lá no YouTube, no mesmo horário. E você pode pegar o link, compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, compartilhar com outra pessoa, porque isso vai ajudar a levar essa mensagem para outras pessoas. Você pode convidar uma amiga para estar aqui também na próxima quinta-feira com a gente, porque são histórias de mulheres reais da Bíblia que nos inspiram, que faz nos andar em caminhos novos, caminhos abençoados, caminhos de vida. E eu quero te convidar para convidar outras mulheres.
Gente, muito grata pela participação de cada um de vocês aqui. Muito feliz com a presença de cada um. Que Deus possa abençoar o seu dia. Que hoje seja um dia de paz na sua vida, um dia de bênção, de vitória. Que você possa hoje, assim como a Abigail, ser uma mulher pacificadora, uma mulher diligente para resolver seus problemas, para resolver suas crises, não é verdade? E você possa ser uma mulher de Deus, com sabedoria, para cuidar da sua casa, da sua família, de todas as pessoas que estão ao seu redor. Muito grata com a presença de cada um. Eu fico com muita vontade de ficar aqui conversando com vocês. Gente, muito obrigada. Viveiro Flora, Márcia Barcelos, um beijo. Miriam, um beijo, Miriam. Um beijo, tia Joaquina, que mandou aqui. Avena, Rosana, um beijo para todo mundo. Um dia lindo e abençoado. Que você esteja um dia de descanso para você, um dia de bênção, um dia de vitória. Que Deus possa estar cuidando de cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Uma semana linda e abençoada. Quinta-feira eu espero vocês aqui novamente, ok? Quinta-feira nós estamos de volta com Rosilmar, um beijo, Rosilmar. Quinta-feira nós estamos de volta com mais uma mulher da Bíblia, que eu vou fazer suspense. Eu acho que eu não vou trazer Esté assim tão cedo, que vocês estão querendo muito Esté. Tô brincando. Tô brincando, gente. Eu já tô com vontade de falar sobre Esté, porque ela é linda demais, a história dela também. Fátima, um beijo, Fátima. Avena, um beijo. Miriam, um beijo. Rosana, gente, fica com Deus. Maria José, um beijo. Um beijo, Márcia. Fica com Deus. Um dia lindo para você. E vamos convidar outras pessoas para estarem aqui conosco na quinta-feira, porque tem mais mulheres para a gente admirar, modelar, entender o seu comportamento e aplicar na nossa vida esses ensinamentos que podem nos transformar e serem mulheres melhores, mulheres admiráveis. Um beijo no seu coração, fica com Deus.